Meus amigos, estamos no ar com mais um Frente a Frente. No programa passado nós entrevistamos o empresário Hernandes Ferreira da Silva, conhecido Batata. É uma série de entrevistas que nós começamos com empresários montesclarenses que acreditaram no comércio de Montes Claros e que estão fazendo sucesso e hoje estão muito estabilizados. Hoje nós vamos continuar com essa série de entrevistas e vamos entrevistar Manuel Costa. Falando Manuel Costa, pouca gente conhece, é o Manel da Fiat. Manuel, antes de ser Manuel da Fiat, como é que era o Manuel Costa? Bom dia, Jorge. Bom dia, telespectador. O Manuel Costa é o Manuel Costa, uma pessoa que veio da classe mais baixa, né? Uma história de vida bem interessante, que eu adoro essa história de vida minha. Comecei praticamente do zero e estou aí na vida, no trabalho e fazendo o meu trabalho e gosto daquilo que eu faço. Você é daqui de Montes Claros? Sua família é daqui? Eu sou registrado em Montes Claros, a minha história é um pouco interessante. Eu nasci num lugar pequeno, próximo a Salinas, por nome de Larguinha. E o meu pai trabalhava em fazenda, né? Muito pobre, muito humilde. E o sonho dele era vir para a cidade grande. E um dia ele conseguiu uma carona num caminhão e botou os 4 filhos, um com 2, 3 e 4 anos. Eu era o segundo, eu tinha 2 anos de idade. Botou em cima de um caminhão e chegamos aqui em Montes Claros. E a história nossa, para encurtar, você já viu essas pessoas que ficam na rodoviária aí com a família? Nós chegamos naquela situação. Aí alguém viu aquele casal com 4 filhos, tudo carente. Aí perguntaram o que ele fazia. Não, eu trabalho na roça. Aí conseguiu um local para meu pai trabalhar com Jaireamindas, onde é a rodoviária hoje, era uma chácara ali de Jaireamindas. E meu pai foi lá, conseguiu uma casa lá com um cômodo só. Ele com 4 filhos, ele analfabeto, minha mãe analfabeta, e a vida começou por aí. E você começou fazendo o quê? Estudou? O seguinte, meu pai, o sonho dele era que os filhos estudassem. E eu sempre falo isso, prego isso na minha organização, a respeito de estudar. O que eu sou hoje, eu devo realmente ao meu conhecimento, à minha cultura. Eu estudei, eu sempre fui um cara dedicado, eu aprendi uma coisa, não sei como, parece que a coisa tem que acontecer. Eu aprendi quando criança, eu colecionava revista em quadrinho. Então eu comecei a ter gibi, Rockland, a minha cultura a ler começou aí. Aí eu cresci lendo e continuei lendo. Aí acabei tendo essa vocação para ir, comecei a estudar e tal, fiz faculdade, etc, e minha vida se deslanchou nisso aí. E como é que o Manuel da Costa virou Manuel da Fiat? Olha, quando eu cheguei eu comecei, a primeira carteira assinada minha, eu só tive 2 assinaturas na minha carteira de trabalho. Uma como professor, que eu fui professor hoje é Unimontes, né? Fui professor no Colégio São Norberto, tem esse registro na minha carteira. E a Transnorte. Você era professor de quê? Eu era professor na faculdade de Direito, eu era professor de Economia no curso de Direito. Sim. Que o Álvaro de Oliveira Brasil, meu amigo, que me ajudou demais. Eu sempre falo, eu tive uma coisa na vida muito interessante, eu tive muita gente que gostava de mim, preocupou comigo, e eu devo isso a um monte de gente que mostraram. Não posso nem citar nome, porque eu vou cometer injustiça, mas devo isso. Eu sempre, graças a Deus, tive boas relações e estudei. E comecei a trabalhar na Transnorte, uns amigos meus me indicaram na Transnorte na época. Eu trabalhava com Eurípides. Mas deixou de ser professor? Não, o professor veio depois, eu antecipei, o professor veio depois. Eu comecei na Transnorte muito novo, comecei como auxiliar, etc, e comecei a crescer. A empresa tinha 12 veículos, né? E eles acreditaram em mim, o Henrique Sapora, que faleceu, acreditaram e, como se diz, me adotaram. E eu comecei a minha vida mesmo, profissionalmente, foi na Transnorte. E fazendo o que lá? Na Transnorte eu era auxiliar de escritório, eu tinha um conhecimento de contabilidade, porque eu estava terminando um curso de contabilidade. Aí eu cheguei a contador e cresci dentro do grupo. Aí o grupo viu o meu trabalho e eu acabei ficando e fui crescendo lá dentro. Aí fiz economia, aí fiz pós, fiz um monte de curso
E passei a ser a pessoa de confiança do grupo. Até hoje eles são meus amigos. O Henrique morreu, mas tem o Antônio Sapori, tem o Luiz Sapori. Eles, como se diz, me adotaram. Eles também são pessoas muito humildes, né? Aliás, eu até devo muito a eles também pela simplicidade que eles tinham. Como é que você virou Manuel da Fiat? Exatamente. Eu estava fazendo uma palestra na faculdade, me chamaram para fazer e me perguntaram exatamente. Fizeram duas perguntas para mim. Como você apareceu aí diretor da Polígono, Fiat, né? E se a minha cor não tinha tido alguma influência negativa na minha vida. E o Manuel da Fiat virou o seguinte: como eu era contador da Transnorte e de confiança, como sou ainda até hoje, o Henrique morreu, mas tem o Henrique, filho, as irmãs também têm a mesma confiança, transferiu a mesma confiança. Eu era contador, saiu a concorrência aqui para a concessionária Fiat, e eles entraram e ganharam. E eles ganharam, e mesmo na concorrência, eu já participei da concorrência. Participei da concorrência, etc, etc. Mas eu nunca tinha intenção de ser diretor da Polígono. Eu era contador, tinha escritório de contabilidade, era professor e tal, já tinha formado e tal, e não tinha essa intenção. Aí quem iria para a Polígono seria um outro gerente. Aí na última hora o gerente falou: olha, eu acho que o Manel é ideal para ir e tal, eu prefiro ficar aqui na Transnorte. Eu falei: ótimo, vou. Estávamos em São Paulo, nós fomos assinar o contrato da concessão, estavam os sócios, né? E eu, como contador, estava fazendo as anotações e tal. No final, quem é que vai ser sócio da Polígono? Fulano, 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 fulano. Ok. Pessoal só italiano. Ele saiu e foi fazer o contrato. No que ele saiu, o Henrique Sapori chamou de volta: ô, faz favor, tira 5% da minha parte e coloca para esse rapaz aqui, que era eu. Eu quase que eu caio. Falei: poxa, eu? Exatamente, 5% para Manel. Quer dizer, eu saí daqui como funcionário e voltei como sócio. Isso foi bom. Mas parece que tinha mais sócio de mostrar, né? Tinha mais sócio, mas com o tempo acabou ficando basicamente o Sapori. Mas inicialmente quem era, você lembra? Thales Teixeira. O Sapori, o Thales. Thales Teixeira, Honorival Viana de Moura, que era o gerente da Transnorte. Eu não me lembro, nós tivemos uma reunião em São Paulo com a Ageu Marques também, não sei se ele entrou na época. O irmão, o Antônio Sapori, a Transnorte, que entrou também na época, e o Henrique Sapori. Aí eu voltei, a responsabilidade então aí dobrou. E eu com 26 anos mais ou menos, eu acho que ele esperou o momento oportuno, né? Eu comecei lá com 20 anos, 21 anos por aí. E aí eu comecei. A Polígono se instalou aqui na década de 70. 78. Agora, nós começamos a montar em 77. Em 78 nós inauguramos. Ela começou no Brasil em 77. Nós praticamente somos pioneiros. Eu tenho um caso interessante, passando por todas as fases difíceis, né? Eu tenho um caso interessante, um cliente nosso até que ele faleceu, e ele me ligou uma vez e falou: Manel, você sabe quem é? Fulano de tal que está te falando. Eu falei: você lembra de mim? Eu falei: lembro. Ele falou: eu sou aquele cara que você vendeu uma Elba a álcool. Quer dizer, naquela época, carro a álcool foi uma loucura. Você tinha que acordar de manhã, não pegava. Você tinha que fazer uma fogueira debaixo do radiador, o cara não pegava. Ele até faleceu, mas sempre que ele me ligava, ele falava: mas passando por situações difíceis. Começamos uma empresa com 10 funcionários, não tinha parque circulante, os mecânicos praticamente não faziam nada, né? Vendíamos 5 carros, 6 carros por mês. Manuel, nós vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco você vai contar como é que a Fiat começou e virou essa potência que é hoje. Okay. Espera um instantinho que nós voltamos logo.